Pronto. Bom dia a todos. Hoje a gente vai ver as áreas da figura plana. Mais precisamente hoje, a gente vai ver as áreas, eu vou falar para vocês sobre as áreas de triângulos. Após as aulas de triângulo, a gente encerra por aqui, para amanhã a gente dar continuidade a esse processo. Ok? Esse conteúdo está presente no capítulo 2 lá do livro de vocês. Tá bom? Quando for amanhã, na aula de hoje não, mas na aula de amanhã, eu recomendo que vocês estejam com o livro 2 nas mãos, para poder a gente trabalhar direitinho, inclusive até exercícios que tiver do livro, a gente poder trabalhar no dia de amanhã. Tá bom? Então vamos que vamos. Já que amanhã a gente tem 2 aulas, então dá para a gente ter... Não, Max, nem toquei na prova, só o próximo fim de semana, viu? Próximo fim de semana, agora eu vou estar corrigindo, na semana que vem eu já darei a nota a vocês. Ixi, a garganta está seca, daqui a pouco eu beber um pouquinho d'água. Vamos lá. Então, áreas de figura plana. Eu meio que, quando a gente começou o assunto no capítulo anterior, eu já tinha comentado com vocês sobre esse conteúdo, né? A gente vai ver e tal, não sei o quê. E agora a gente vai aprofundar aí direitinho, podendo aí responder vários exercícios. Lembrando que esse conteúdo você também encontra um outro conteúdo aprofundado, né? Um outro vídeo lá no meu canal do YouTube, falando exatamente dessa aula, desse conteúdo. Então, você vai poder pegar lá e ver questões e todo esse processo aí. Deixa eu ativar minha câmera aqui, que eu tinha esquecido. Pronto. Vamos que vamos. Então, para quem chegou depois aí, a gente vai ver as áreas do triângulo. Vai dar uma pausa. Quando for amanhã, a gente retorna com os conteúdos. Beleza? Então, as áreas do triângulo. Vocês estão acostumados a ver 2 tipos de área. A área de um triângulo qualquer e a área de um triângulo equilátero. A gente vai ver 4 tipos de áreas envolvendo o triângulo, né? São 4 formas de como você chegar nessa área do triângulo. A primeira delas é a tradicional. Base vezes altura dividido por 2. Como assim, professor? Todo triângulo ele vai possuir a base e ele vai possuir a altura. Tá bom? Então, ele vai possuir base e altura. Vai possuir aí esses 2 elementos, né? E aí, com esses 2 elementos, a gente consegue resolver. Só que, às vezes, pode encontrar triângulos que não há necessidade da gente saber quem é a base e quem é a altura. Basta, às vezes, a gente saber apenas um lado, conhecer os 3 lados, né, que a gente consegue resolver a área. Então, essa fórmula aí, ela, às vezes, ela nos deixa na mão, porque faz com que você tenha que encontrar esses 2 elementos aqui, base e altura. A gente precisa encontrar esses 2 elementos para poder solucionar ela, e às vezes não é fácil, não é um caminho fácil encontrar a base e a altura. Ah, professor, então quer dizer que essa fórmula não presta? Não é isso. Ela presta quando você tem esses elementos presente, tá bom? Tá lá a figurinha, você tem a base, tem a altura, então você vai lá e usa essa fórmula sem problema algum. Agora, quando você não tem esses elementos, então não vale muito a pena você como é que eu posso dizer? Utilizar essa fórmula. Por exemplo, se fosse nesse triângulo aí, eu tivesse aqui os valores de x, y, né? E z, por exemplo, eu tinha que lembrar que a altura dá 90 graus, iria apelar para a trigonometria para poder chegar e encontrar a altura para depois achar a área. E a gente vai ver que vai existir outras fórmulas que parecem ser grandes, mas elas facilitam a nossa vida aí. Uma delas é a fórmulazinha do triângulo equilátero. Quando você já conhece o triângulo, sabe que o triângulo ele é equilátero, né? Então, quando você tem essa noção e sabe que ele é equilátero, então, automaticamente, você pode, sem medo de errar, tá bom? Então, automaticamente, você pode usar essa fórmula. Basta pegar o valor de um dos lados, que está aqui,
Então, pegou o valor de um dos lados, substitui aqui no lugar de L e acabou, você acha a área. Né? Professor, mas eu quero usar a base vezes a altura. Aí está aqui. Tem como você encontrar a altura através dessa formulazinha aqui. Tá bom? Você está vendo aí uma setinha que eu coloquei. Basta colocar um lado, você acha a altura. A base já é o valor do lado, basta só multiplicar por essa base. E aí, acabou-se. Você tem a altura numa boa. Aí, professor, e beleza. Eu não quero usar nenhuma das outras duas. Se você conhece todos os lados e conhece o raio de uma circunferência interna, você pode usar essa fórmula aqui. Não é muito usada, mas você pode usar essa fórmula aí quando você conhece esse cara. E esses três danadinhos aqui. Quando você conhece os três, você tem o valor dos três, não, dos quatro, né, na verdade. Então, você pode utilizar essa fórmula aqui numa boa, que é semiperímetro multiplicado pelo raio. Professor, e o que é o semiperímetro? A soma de todos os lados dividido por 2. Veja que na prova, né, ou seja, no assunto anterior da gente, a gente trabalhou com um perímetro. Agora a gente vai trabalhar com um semiperímetro, que é a metade do perímetro. Soma de todos os lados dividido por 2. Então, quando você conhece todos os lados, conhece o raio de uma circunferência interna, ou seja, a questão está aparecendo a figurinha exatamente igual a esse triângulo aqui, exatamente igual a esse triângulo, então você pode utilizar dessa forma e você ganha tempo. Veja que numa situação como essa, para encontrar a altura aí, rapaz, você ia suar. Você ia encontrar essa altura aí, ia ser suado. Garanto a vocês que ia ser suor para encontrar essa altura aí. Ia ser complicado. A base, a gente podia até encontrar. Basta você escolher qualquer um desses lados e chamar de base. Mas a altura ia ser rojão. Professor, existe uma outra forma mais fácil? Na minha opinião, sim. A melhor de todas. Utiliza da mesma ideia de semiperímetro, que vocês estão vendo aqui, a mesma ideia de semiperímetro. Então, semiperímetro é a mesma ideia, tá bom? De semiperímetro, só que a fórmula é bem maior. Então, a fórmulazinha é bem maior, né? Grandona. Porém, você começa a observar que eu só preciso de 3 elementos. Os 3 lados. Então, a única coisa importante para a gente é os 3 lados. E o que é que a questão começou a surgir por aí, né? Nos vestibulares. Esse triângulo, que é o famoso triângulo escaleno, ele passou a surgir nos vestibulares devido a essa formulazinha. Ela é grande, mas ela resolve a área de qualquer triângulo conhecendo apenas os lados. Então, conhecendo apenas os lados, você resolve tudo isso aí. Beleza, galera? Deu para entender aí? Alguma dúvida quanto a isso? Então, veja que é prático. Então, calcular essas áreas é prático, não é tão difícil. O negócio é realmente, eu vou ser bem sincero, aplicar essas fórmulas, memorizar. Então, quando você tem essas fórmulas aí que você memoriza, você consegue aplicar numa boa. Eu não vou, como é que eu posso dizer, introduzir as áreas dos quadriláteros agora, né? Deixa eu pegar o livro aqui e dizer a vocês a página direitinho, para a gente fazer algumas questões envolvendo triângulos. Né? De suma importância aí que a gente faça essas questões envolvendo triângulos. Deixa eu pegar o livro aqui. Primeiro ano, livro 2. Deixa eu folhear aqui e ver a páginazinha para a gente praticar um pouquinho sobre a área desses danados. Veja que o capítulo 1 todo a gente já viu e agora a gente está indo para o capítulo 2. Tá bom?
pegar aqui alguma questãozinha envolvendo triângulos. Porque sempre tem questões que já está misturado, né? Não tem sozinha de triângulo. Deixa eu tentar fabricar aqui para vocês um aqui. Tá a tela branca e mostrar aqui a vocês, ó. Vê? Se a gente tiver um triângulo, por exemplo, triângulo 3, 4, 5. E eu quero calcular a área dele aí. Veja que, para calcular a base, se ele está desenhado dessa forma, a base a gente já subentende e imagina, a base vai ser 5. Se ele tiver desenhado assim, veja que você já acha a altura e base na mesma hora. Você pode dizer que a base já é o mesmo triângulo. Aí você vai dizer que a base é 3 e que a altura é 4. Veja que são o mesmo triângulo, né? Então, desenhado dessa forma aqui. Eu posso inverter ainda os valores aqui, 3, 4 e o 5 aqui. Veja que continua sendo o mesmo triângulo, só que bases diferentes. Não, Elias, eu não estou usando o livro, não. Eu procurei no livro, mas não tinha essa informação sozinha. Está misturado ainda com quadrilátero, com trapézio. Né? Então, por isso que eu disse que a gente vai usar o livro amanhã, porque vocês vão ver mais conteúdos, né? Ou seja, vai ter mais conteúdo para poder a gente usar e aplicar as questões do livro. Por enquanto, eu estou falando só de triângulo, para vocês não confundir. Mas o que é que eu estou mostrando aí? 3 tipos de triângulo, ou melhor, 3 formas do triângulo, porém sendo o mesmo triângulo. Veja que a gente tem a mesma quantidade de lado. Veja que nos 2 últimos aí, esses 2 de baixo, a gente consegue claramente encontrar, identificar, né, a base e a altura. Podendo assim, nesses 2, podendo aplicar essa fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Mas veja no triângulo aqui em cima. Conseguimos identificar a base e a altura. Veja que para calcular a altura, a gente iria jogar aqui um valor e iria fazer uma trigonometria toda por aqui. Ia ser todo um malabarismo para chegar nessa altura. Se a gente pegar essa questão aqui e fazer assim, raiz, né? Foi o que a gente viu ali, semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos o lado A, semiperímetro menos o lado B e semiperímetro menos o lado C. Vamos calcular aí para a gente ver se chega na resposta. Olha lá, o semiperímetro é a soma de tudo. 3 mais 4 mais 5. Então, 3 mais 4 mais 5. Vai dar 12. Então, a gente vai ter aqui 12, aí divide por 2, né? Porque o semiperímetro é a metade. Então, 6 vezes 6 menos 3, 6 menos 4 e 6 menos 5. Isso vai nos dar a raiz de 6 vezes 6 menos 3 é 3, 6 menos 4 é 2 e 6 menos 5 é 1. Vou multiplicar esse produto aí. 6 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você observar, vai dar 36. Raiz de 36 é 6. E chegamos à resposta. E veja aqui, a fórmula é grande, como você está vendo aí. Mas ela não fez você se preocupar em descobrir a altura, descobrir a base, saber quem é isso. Tá bom? Então, ela não fez você se preocupar com isso. Vou fazer a de baixo. Veja que na de baixo, como a gente já conhece, só para conferir se realmente dá 6 e provar para vocês que esses 2 triângulos é o mesmo triângulo de cima. Só está desenhado de forma diferente. E veja que esse desenho, né, esse formato, pode confundir a gente e levar a gente ao erro. Né? Então, esses 2 triângulozinhos, olha como se calcula. Base. A base desse primeiro é 3 e a altura é 4. Então, 3 vezes 4 dividido por 2, 12 dividido por 2, que dá 6. Ó, bateu certinho. Vou fazer o de baixo. 4 vezes 3 sobre 2 dá 12 por 2, que também dá 6.
Veja que os três triângulos, ó, eles têm a mesma área, os mesmos elementos, só está desenhado de forma diferente e calculado de forma diferente. Ó. Lá em cima, eu só quis saber e só utilizar dos lados. Então, por isso que eu gosto, é a minha predileta, né? Essa forma lá. Ela é grande. E outro detalhe, né? Aquela forma grandona, ela resolve qualquer triângulo. Então, qualquer triângulo que você tiver, ela resolve numa boa. Eu vou dar um exemplo para vocês agora do triângulo equilátero. Tá bom? Então, do triângulo equilátero. Claro que vocês aproximar a fórmula de baixo, ela é bem pequenininha, no instante a gente respondeu. Sim, mas quando você conhece aqueles elementos, né? A base e a altura. Quando você não conhece, qual vai ser a saída? Então, deu para vocês entenderem aí o porquê, né? E a importância de se ter aquela fórmulazinha lá de cima. Né? Porque, na maioria dos casos, vem o triângulo que já vem sendo fornecido para vocês os valores dos lados. Então, basta você aplicar nessa fórmula e acabou-se. Você acha a solução. Okay? Deixa eu dar um exemplo com o triângulo equilátero. Tá bom? Triângulo igual. Então, com o triângulo equilátero, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui triângulo, deixa eu dizer aqui. Diga um número aí, digita um número aí no chat para mim aí. Entre 1 e 5. Entre 1 e 5, diga um número aí. O primeiro número que aparecer vai ser o lado aqui. 3, pronto. Então, um triângulo, ó, 3, 3, 3. É o mesmo triângulo aqui, é 3, 3, 3. Veja que no equilátero, a formulazinha da área é essa aqui. L é o quadrado, raiz 3 sobre 4. Então, no equilátero, basta a gente substituir. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 3 ao quadrado é 9, vai ficar 9 raiz de 3 sobre 4. Acabou-se. Já, se a gente não quiser usar e quiser usar aquela geral, a gente vai chegar na mesma resposta. A gente vai chegar na mesma continha, tá bom? Ó, 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Então, e 9 dividido por 2 vai ficar 9 sobre 2, o semiperímetro. Então, a gente vai colocar aqui, 9 sobre 2, que multiplica 9 sobre 2 menos 3, vezes 9 sobre 2 menos 3, vezes 9 sobre 2 menos 3. Tá bom? Já que os lados são iguais, aí a raiz de 9 sobre 2, que multiplica aqui, 9 sobre 2 menos 3, vai ser 3 sobre 2. 2 vezes 3, 6, 9 menos 6, 3. Como os outros são iguais, ó, 9 sobre 2 menos 3, então vou botar aqui, 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Tudo isso é igual, aí vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. Então, vê. A gente vai ter 9 vezes 9, 81. 81 vezes 3 sobre 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tudo isso dentro de uma raiz. Aí agora a gente calcula a raiz de dentro. Ó. Raiz de 81 é 9. Raiz de 3 permanece. E raiz de 16 é 4. Chegamos na mesma resposta. Então, por isso que eu digo que vale muito a pena você memorizar a formulazinha grande, que é A igual a raiz de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C, né? E lembrar que P é a soma dos lados dividido por 2, é melhor você memorizar essa fórmula, porque resolve tudo, do que memorizar todas essas fórmulas. Né? Como o Marx mesmo falou. E esse é o problema, professor. Tem fórmula para caramba. Mas existe uma que resolve tudo. Tem uma aí que resolve tudo. A mesma coisa vai acontecer na aula de amanhã quando a gente vê as fórmulas dos quadriláteros. Vocês vão ver muitas fórmulas. Mas vai existir uma que resolve tudo. E aí cabe a você praticar baseado nessa fórmula. Professor, quando é que não vai dar certo essa fórmula? Essa fórmula aí, ela não dá certo quando você não tem os valores dos três lados. Veja que essa fórmula aí, ela depende dos três lados. Ela depende consideravelmente dos três lados. Tá bom? Então, você sempre terá a missão
no triângulo, você ter 3 valores para os lados. Qual é a vantagem? No SSA, nos vestibulares por aí, eles sempre vão colocar triângulos que possuam os 3 lados. Eles começaram, né, nos últimos 3 anos, a inserir questões com o triângulo escaleno, né, e com os valores lá dos três ângulos. E antes, calcular a área de um triângulo escaleno pela formulazinha base vezes altura, pensa no suor, vocês iam suar, porque tinha que vir fórmula de trigonometria, usar para lá, usar para cá, então ia dar bem mais trabalho, ok? Beleza, meu povo? Pergunto a vocês, mais alguma dúvida? O que quiserem perguntar, pode perguntar à vontade. Não, né? Então, o nosso conteúdo de hoje, né, a nossa proposta da aula de hoje, ela encerra por aqui. Na aula de amanhã, às 7h30, mandarei o link. Aí veio o nosso combinado de sempre. Não vou mandar exatamente às 7h30 o link, tá bom? Vou mandar assim 7h40, mais ou menos. Aí eu mando o link para você, porque como a gente tem 2 aulas seguidas, então dá para você esses 10 minutinhos se organizar, ir acordando, aquela coisa toda, e a gente meter bronca aí nos cálculos. Beleza? Combinado assim? Então, muito obrigado. Até a próxima e que Deus nos abençoe imensamente. Tchau, tchau.